Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos! Eu sou o Everton, professor de ciências, e nós vamos dar início. Muito bem. Habilidade: aprender a seriar, organizar e classificar informações, elaborar perguntas e aprender como encontrar conhecimentos científicos já produzidos sobre o tema em questão. Tudo certo? Agora é a nossa hora. Vamos lá? Prepara o caderno, prepara a caneta e o lápis, que é hora de estudar. Muito bem. Você já parou para pensar como é que funciona o organismo dos seres vivos? Nós já abordamos os seres vertebrados e invertebrados, mas como que eles se locomovem? Qual é o sistema que os ajudam a se locomover melhor? Nós vamos estudar isso hoje, sobre a sustentação dele. O que sustenta ele? O que forma o corpo dele? De que é formado esse corpo? Então, a sustentação dos animais. Os animais precisam de uma estrutura corporal para se locomover no ambiente em que vivem. E para isso possuem o esqueleto, que é uma estrutura de sustentação. O que é sustentação? É aquilo que faz com que nós possamos ter postura, que nós possamos correr, que nós possamos nos locomover. Então, existem vários tipos de estruturas, né? Já que existem vários tipos de animais, então veremos algumas estruturas aqui, como a do cavalo, a da girafa, do cachorro e a grande estrutura do elefante também, né? Ali é um anfíbio, um sapo, e nós percebemos que existem diversas formas, né, de estruturas, de esqueletos. Agora nós vamos ver aqui na tela, vamos lá? Olhem bem para essa estrutura. Essa é a estrutura de um ser humano. Então, para que nós tenhamos uma postura ereta, nós precisamos dessa estrutura. O nosso esqueleto é formado por 206 ossos e eles precisam de cálcio. E por isso você precisa se alimentar bem para que o seu esqueleto ele seja saudável, para que você cresça. Então, como vocês podem ver, o nosso esqueleto possui vários ossos. E cada um osso possui uma função. É ele que nos dá sustentação para ficar em pé. Muito bem. Agora, nós iremos ver outros exemplos de esqueletos. O esqueleto, ele serve para dar movimentação, sustentação e proteção dos órgãos internos. Nos animais vertebrados é formado por ossos e cartilagens, e nos animais invertebrados é formado por quitina, no caso dos artrópodes, e também pode ser de sais de cálcio, como a lagosta. Olha só a lagosta. Olha só a lagosta aqui. Percebe como ela é diferenciada daquele que a gente viu lá do ser humano? Como será que ela se forma, né? Como é que ela tem essa estrutura? O esqueleto dela é externo, por isso ela é chamada de animal com o exoesqueleto, é o que nós vamos ver mais à frente. Ela vive na costa, no litoral brasileiro. Ela também serve de alimento, mas ela possui um diferencial que é as patas dela, que podem ser formadas de cálcio também. Tem alguns sais minerais como o cálcio. Vamos continuar agora. Estrutura de sustentação. Quanto maior o animal, maior a estrutura de sustentação. Os animais com uma estrutura maior precisam caçar ou se defender de predadores. E os de estrutura menor se escondem mais facilmente de predadores. Então, vocês precisam lembrar que algumas estruturas são bem robustas, né? São bem grandes. Outras estruturas não, como a do rato, são bem pequenininhas. Vocês podem ver aí na imagem que a estrutura do elefante possui muitos ossos fortes, faz com que ele seja bem maior. A do rato não, ele é bem mais rápido, né? Por ele ser um animal leve, ele consegue se movimentar bem mais facilmente.
Por isso, a estrutura dele o ajuda a fugir mais rápido dos seus predadores. As estruturas menores. Os animais que não possuem coluna vertebral, os invertebrados, possuem uma mobilidade diferenciada, pois são leves, geralmente pequenos e com esqueleto externo. Em alguns casos, o crescimento dos animais é limitado. Nesse caso, precisam realizar a ectese. Então, alguns animais, por ele ser muito pequenininho, eles precisam se livrar de uma espécie de camada. Eles deixam uma camada externa para que eles possam crescer ainda mais. Como exemplo, nós temos o besouro e o caracol. Para que eles cresçam mais, eles precisam se desfazer de uma espécie de capa que reverte o corpo deles, para que eles possam, então, crescer ainda mais. Nós vamos ver melhor isso mais lá na frente. Muito bem. Nós percebemos que existem dois tipos de esqueletos, né? É o que nós vamos ver agora. Os tipos de esqueletos. O ser humano tem um esqueleto que fica na parte interna do seu corpo, chamado de endoesqueleto. Olha só o que nós vamos ver agora. O endoesqueleto, ele fica na parte de dentro, então ele é revestido por várias camadas. Como nós podemos ver aí, tem o músculo, mas também tem a pele antes do músculo. Então ele fica na parte de dentro, entendeu? Por isso que ele é chamado endoesqueleto, porque ele fica lá dentro. Nós não conseguimos ver, mas nós sabemos que ele está lá. Como eu falei para vocês, ele nos ajuda, né, na movimentação, mas nós não conseguimos ver, porque ele está dentro. Agora, prestem atenção, olhem para cá. Mas existem animais que possuem o esqueleto na parte de fora do corpo, chamado de exoesqueleto. Por exemplo, os artrópodes, moluscos e corais e outro. Eles, olhem para cá, prestem atenção, eles não têm esqueleto interno como o do ser humano. O esqueleto deles fica na parte de fora. Como você pode ver, os corais e o gafanhoto. O esqueleto dele é visível, nós conseguimos ver porque é uma estrutura externa. O endoesqueleto, ou esqueleto interno, fica localizado na região interna do corpo dos animais. É responsável pela rigidez, proteção e trabalha juntamente com os músculos na movimentação. No caso dos humanos, possibilita a postura ereta. Então, nós somos seres que temos o esqueleto na parte de dentro, endoesqueleto. Preste atenção nessa imagem. Olha só, quando nós ficamos sentados no computador, nossa coluna vertebral, olha ali, ó, vocês conseguem ver? Permanece ereta ali. Nós temos uma que nós chamamos de postura. Mas vocês conhecem o gato, né? Ele possui um esqueleto diferenciado, porque ele é muito articulado e ele tem um equilíbrio invejável. Por isso que ele consegue pular de altas alturas e ainda assim cair em pé. Por isso que o gato ele não cai deitado ou de qualquer jeito, porque ele possui um esqueleto muito resistente e ele consegue se locomover com muita facilidade. Por isso, quando o gato pula, ele já cai com a postura dele certinha, em pé. Pode ver que ele cai em pé por conta, ele pula, ele cai em pezinho por conta do equilíbrio que ele tem e do esqueleto dele que ajuda ele a manter a postura de um felino, de um gatinho. A coluna vertebral possui ossos, vértebras, que facilitam o movimento, possibilitam a sustentação corporal, ajudam no equilíbrio e protegem os órgãos vitais, como o coração e o pulmão. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada como é que mais ou menos é uma coluna vertebral. Olha só. Ela está aqui, sem as vértebras, mas ela liga a parte superior até a caixa torácica. Então, a coluna vertebral ela é importantíssima para o nosso equilíbrio. E outra função da coluna é o que nós vamos ver agora, que eu já comentei, que é a proteção desses órgãos. Eles são órgãos importantíssimos. Eles nos ajudam
no caso do pulmão, eles nos ajudam a respirar. Quando nós respiramos e soltamos o ar, o nosso pulmão está funcionando. E no caso do coração, o que o coração faz? Ele ajuda a bombear o nosso sangue. Por isso, eles são considerados órgãos vitais, porque eles precisam funcionar com o nosso corpo. E mais do que isso, eles precisam de proteção. Por isso, as vértebras, elas ajudam a proteger esses órgãos, porque eles são importantíssimos. Muito bem. Agora nós iremos falar de outro tipo de esqueleto. Vamos ver? O exoesqueleto é uma camada resistente, mas que é flexível e que cobre o corpo de muitos animais, principalmente os invertebrados. E o importante é que eles não são formados por ossos. Ele não é formado por osso, porque ele é na parte externa. Como nós podemos ver, dois exemplos, o aracnídeo, ou a aranha, como nós conhecemos, e o caranguejo, que anda de lado. Vocês já viram um caranguejo andando, como ele anda de lado? Mas ele não possui ossos, ele tem um esqueleto externo. Continuando, de acordo com o animal, sua composição de exoesqueleto muda. É responsável pela sustentação externa, o ponto de apoio e músculo e revestimento. Essa estrutura, embora seja rígida, é fina e maleável nas articulações e movimentos. Então, existem alguns tipos de animais que possuem exoesqueletos que o esqueleto dele é bem fininho, como alguns insetos, como vocês viram na imagem. Nós temos o carrapato. Ele possui uma estrutura de exoesqueleto bem fina. E por isso, ele precisa também de uma sustentação maior, porque ele consegue se mover rapidamente. Então, esse exoesqueleto ajuda ele a se movimentar mais rápido. Muito bem. Agora, nós temos... só lembrando que nós temos uma velha conhecida nossa e do ser humano, que é a barata também. Ela possui exoesqueleto. As baratas trocam seus exoesqueletos ou sofrem metamorfose várias vezes durante sua vida para deixar o exoesqueleto escuro e duro. Então, as baratas, elas são muito interessantes. E nós trouxemos aqui a barata. Nós trouxemos ela aqui para representar os animais que possuem exoesqueleto. As baratas são interessantíssimas, porque elas possuem uma casca que protege ela da água, além de que as baratas, elas conseguem viver vários dias sem se alimentar. E você já ouviu falar de uma lenda que se acontecer alguma catástrofe, as baratas conseguem sobreviver e elas vão dominar o mundo? Pois é, porque elas são muito resistentes também. Existem várias espécies de baratas. Algumas são chamadas de baratas alemãs, outras americanas. A mais comum que a gente vê na nossa casa, pulando e voando, é essa aqui, que é a barata americana. Ela tem essa estrutura mais avermelhada e ela está sempre buscando lixo, restos de comida e outros animais mortos também. Ela gosta de comer, além de que ela pode transmitir doenças. Muito bem. Existe um processo que alguns animais, eles precisam fazer para que eles cresçam, que é a ecdise. A ecdise é um processo em que o animal deixa o seu exoesqueleto para aumentar de tamanho. É a troca do esqueleto desses animais para garantir o seu crescimento, o que impossibilita um crescimento contínuo. Então, o animal, ele não consegue crescer bastante, ele tem uma limitação. Por isso que os que possuem exoesqueleto têm uma certa limitação no tamanho, porque eles crescem até um certo tamanho e eles precisam trocar aquela capa dele para que eles possam crescer mais ainda. É tipo como se fosse uma roupa velha, que eles usam, depois eles jogam fora para que eles cresçam mais. Aí eles usam de novo uma nova roupinha, jogam fora e conseguem uma estrutura maior.
Então, o exoesqueleto ele precisa ser trocado várias vezes para que o animal cresça, como é o caso da cigarra que nós vimos. Existem também animais marítimos, como a esponja. São animais invertebrados aquáticos. Mesmo não sendo um vertebrado, possuem um endoesqueleto orgânico, não possuem ossos. O endoesqueleto é formado por espículas minerais que garantem a sustentação da esponja no fundo dos mares e a deixam imóvel. Então, a esponja ela é uma exceção, porque ela é a única invertebrada que tem um endoesqueleto, ou seja, mesmo ela sendo invertebrada, não possuindo ossos, ela possui uma estrutura assim que é interna. E o mais interessante da esponja é que ela é diferente daquela esponja, a esponja do mar, no caso, né? Ela é diferente da esponja que você usa na sua casa. A que você usa na sua casa é essa amarelinha aí, que não possui nenhum tipo de estrutura interna. Então você consegue tomar banho com ela, você consegue se lavar tudinho, bonitinho, e não encontra nenhum tipo de estrutura interna, porque ela não tem. Ela é uma esponja feita para o banho, para usar no dia a dia. Mas nós temos essa outra esponja, como vocês podem ver, que ela sim, ela tem uma estrutura interna, por isso ela tem um endoesqueleto. Então, nós percebemos aí que existe uma diferença entre as esponjas do mar e as esponjas que nós utilizamos no nosso dia a dia, na nossa casa. Muito bem, vocês entenderam a diferença entre exoesqueleto e endoesqueleto? O exoesqueleto está na parte externa do corpo e o endoesqueleto está na parte de dentro, nós não vemos. Agora nós vamos exercitar aquilo que nós aprendemos, tudo bem? Fique preparado, vamos para o nosso exercitando. Vamos para o nosso exercitando. Primeira questão: qual a função do esqueleto nos animais vertebrados? Lembram? Segunda questão: qual o nome do esqueleto encontrado na parte externa do animal, a parte de fora do animal? Lembra que a gente consegue ver? Então, agora nós vamos para a terceira. Terceira questão: as esponjas do mar possuem esqueleto interno ou externo? Agora vocês terão um tempinho aí para pensar melhor e responder, que daqui a pouco nós voltamos para resolver as questões.
Muito bem! E aí, vocês conseguiram resolver direitinho? Será que tá certo mesmo? Então, vamos resolver juntos. Vamos lá? Primeira questão. Qual a função do esqueleto nos animais vertebrados? Quais funções será? Nós vimos isso nessa aula. A primeira função é a sustentação, a segunda, a movimentação e uma das que nós falamos bastante foi a proteção de órgãos internos. Vocês lembram daquela parte que nós falamos do coração e do pulmão, que são um dos órgãos internos que precisam ser protegidos? Então, essa é uma função, uma das funções, né, do esqueleto. Agora vamos para a segunda questão. Segunda questão. Qual o nome do esqueleto encontrado na parte externa do animal? Lembra que eu falei para vocês que é a parte que fica de fora, que nós conseguimos ver? Como é o nome? Exoesqueleto. Muito bem, é a parte que fica fora. Agora vamos para a terceira questão. Número 3. As esponjas do mar possuem esqueleto interno ou externo? Vocês se lembram? Falamos da esponja que o esqueleto dela é interno. Mesmo ela sendo um invertebrado, o esqueleto dela fica na parte de dentro. Tudo bem? Ok, chegamos no finalzinho de mais uma aula. Vamos ver o nosso resumo. Os animais precisam de uma estrutura corporal para se movimentar. Nós vimos vários exemplos, como a do cavalo, da girafa, do elefante, que é uma estrutura maior. Também vimos de um anfíbio, que é o sapo, do cachorro. Todos eles possuem ossos internos. Por isso vocês conseguem lembrar? Endoesqueleto, porque estão na parte de dentro. Outro tipo de esqueleto, como eu falei, o endoesqueleto, a parte interna, e são dois, né? O endo e o exoesqueleto. Aqui no caso que nós podemos ver é o endoesqueleto. Lembra que nós falamos que ele é responsável pela nossa movimentação? E vocês sabiam que as crianças elas possuem bem mais esqueletos do que os adultos? Por quê? Porque quando o ser humano fica adulto, existem alguns ossos que se fundem. Por isso, o ser humano adulto ele tem muito menos ossos do que as crianças. Além de que os adultos também possuem mais fragilidade nos ossos. As crianças não, elas possuem uma elasticidade maior nos ossos, porque está em crescimento, né? Justamente o que faz com que eles sejam mais resistentes. Então, nós vimos também que o endoesqueleto é para os animais vertebrados se protegerem e também se locomoverem. Por exemplo, o elefante, ele tem uma grande estrutura. E você já pensou se um animal pequeno tentasse comer um elefante? É óbvio que ele não ia conseguir, né?
já que ele tem uma estrutura óssea muito grande. Já o rato não, ele tem uma estrutura menorzinha, então ele consegue se locomover mais facilmente. O exoesqueleto é flexível e pode ser substituído para aumentar o tamanho do animal. Vocês lembram que eu falei que existem estruturas maiores por conta de ter um esqueleto mais robusto e outras menores por ter um esqueleto mais simples. Além de que existem também as esponjas. Elas são animais que têm um endoesqueleto, mesmo sendo invertebrado. E ela é diferente da esponja. Existem dois tipos de esponja, né? São as esponjas que vivem no mar, que elas têm um esqueleto interno. E existe essa esponja que você usa no seu dia a dia, que ela não tem esqueleto nenhum, porque ela não é a esponja do mar. Ela é feita, ela é criada, o homem que faz ela. E ela é justamente feita para que você o utilize, né, no seu dia a dia. Muito bem. Agora nós vamos para as nossas considerações finais. Muito bem, chegamos nas nossas considerações finais. Esse é o momento que eu lembro aos pais para que eles acompanhem os seus filhos, né? Vejam ali se ele está precisando de um caderno, de um lápis, deem um auxílio a mais para eles. É importante também que vocês separem um horário de estudo, né? Avisem todo mundo da casa, olha, chegou a hora de estudar. Então, todo mundo fica quietinho porque é hora de praticar, né? De ver aquilo que você aprendeu e fazer as atividades, exercícios. Lembrando também que existem alguns exercícios complementares nas nossas plataformas, como a Saber Mais. Você pesquisa na internet que lá tem tudinho. Lá você encontra as cartelas, você encontra também as aulas, você também encontra os exercícios para ir praticando. E é importante que você pesquise também esses assuntos em outros livros didáticos para que você se aprofunde mais, né? Busque mais conhecimento sempre. Então, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula, que terá outro tema interessantíssimo, para que nós possamos aqui aprender cada dia mais sobre ciências. Muito bem? Espero vocês lá na próxima aula.